Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta uma boa conversa com o advogado Dr. Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Ele vai nos contar como nossos direitos, a liberdade de expressão, poderão ser cerceados pela judicialização excessiva e fará um breve relato sobre as questões que envolvem o STF e o X de Elon Musk, que cumpriu com todas as exigências do ministro Alexandre de Moraes e passa a operar novamente no Brasil. Antes, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Há um processo de coisificação eleitoral que faz do eleitor uma pessoa desfigurada de sua identidade. E nesse torvelinho, onde a chegada só pode ser a vitória, transforma o voto em passagem de ida temporária para o eleito. É o momento mais apaixonante das campanhas. É a disputa insana, intensa, cheia de molecagens e traquinagens, onde a ética é sublimada, esquecida, deixada de lado. No vale tudo pelo poder, achincalhamos os opositores numa degradação permissiva, ignorada pela justiça e mitigada pela lei. Lei, lei, ora lei, o que vale é a paixão, a bandeira tremulada pela guerra verbal, pelos confrontos, primeiro turno de emoções, disputam e vencem ingênuos inexperientes, sem a cordialidade e o respeito que só merecem heróicos guerreiros. Mas as eleições são sempre assim, cheias de tramas, articulações, ansiedades. Ao vencido, o desespero da derrota. Aos vencedores, as batatas. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Você que aprecia carnes nobres, angus na parrilha, precisa conhecer a Sulina. Com muitas outras opções no cardápio, como camarões e peixes e uma excelente carta de vinhos, esperamos você, sua família e amigos. A Sulina fica no charmoso distrito de Souzas e abre todos os dias para o almoço, de segunda a domingo. Nos jantares, de quarta a sábado, com menu especial. Pensando no seu conforto, a casa é climatizada, tem espaço kids e o estacionamento com manobrista é cortesia. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com o Dr. Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Ele é também professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Coimbra, além do doutorado também pela USP. Caríssimo doutor Solano, como vai? Tudo bem? Oi, Thanos, tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no Pan News Cidades. Estamos falando para toda a região metropolitana de Campinas e mais. São quase 60 cidades recebendo o sinal da Jovem Pan News Campinas. Conversar com o senhor é um privilégio, doutor Solano de Camargo, porque falar em direito internacional hoje não é só falar nas questões relativas às guerras, as questões relativas à internet, é falar sobre o mundo, não é? O mundo está recebendo um impacto dessa inteligência artificial. E eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho como a nossa proteção de dados vai acontecer ou está acontecendo. Muito bem, Thanos, é um privilégio também conversar com você aí, com todos os seus ouvintes. Bom, nós estamos no ano 2 de uma verdadeira revolução na história da humanidade, que foi o advento da inteligência artificial generativa, que mais comumente o pessoal conhece pelo ChatGPT, mas que logo na sequência aí surgiram milhares de novas aplicações, todas fundadas nessa nova tecnologia, que assim, tem revolucionado o mundo em diversas passagens, né? Eu falo medicina, o direito, a arquitetura, praticamente todos os ramos, a agricultura. Então, o que acontece? A inteligência artificial, ela funciona como se fosse um motor cujo combustível é justamente informação, dados pessoais. Então, é por isso que é mais do que nunca importante as pessoas terem cuidado, né? Termos aqui normas suficientes que possam proteger todo mundo, porque é assim que funciona a máquina. É uma máquina muito boa, que traz muitos benefícios para a humanidade, como você mencionou, mas cujo combustível é basicamente o nosso comportamento, nossas informações, nossos dados. Então é assim que a coisa tem funcionado. Agora, eu tenho percebido que a judicialização, muitas vezes, parece que ignora a proteção de dados. Nós temos o caso aí do STF, a suspensão do X no Brasil, que, para a alegria de muitos, voltou a ser liberado, a operar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, pois cumpriu todas as exigências que foram determinadas pela Corte. E o X atendeu o pedido de cerceamento da liberdade de expressão de pessoas que parece que exacerbaram, não sei se foi esse o caso. Eu gostaria da sua análise sobre a questão do X, se for possível. Na verdade, o que acontece? A questão do X, do ponto de vista técnico, vamos só separar um pouquinho as coisas, né? Acho que pode até não gostar do Elon Musk, pode achar que ele fez muitas malvadezas, que ele merece, né, todas as penalidades e multas e queimar no mármore do inferno, enfim. Mas do ponto de vista jurídico, o que acontece é que nós temos uma situação um pouquinho esdrúxula, que é até difícil de comentar fora do Brasil, que é o inquérito das fake news, que está em andamento no Supremo há quase 6 anos. Então, para o pessoal saber, para os ouvintes saberem, no Brasil o inquérito deve durar 90 dias, podendo haver prorrogação por mais 30, períodos de 30 dias. E esse inquérito já é uma coisa fora da curva, porque ele já tem quase 6 anos, ele foi iniciado a pedido do presidente na época do Supremo, o ministro Toffoli, não foi a pedido do Ministério Público, que é o normal, e foi atribuído a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes sem sorteio, né, para verificar tais milícias digitais que seriam pessoas que estariam usando as redes sociais para tentar fazer mal, assim, para inibir investigações, pessoas do próprio Supremo, e a partir dali esse inquérito acabou sendo um Deus nos acuda, investigando uma série de coisas, muitas vezes sem ligação uma com a outra, levou à prisão de congressista, né, do deputado, levou à busca e apreensão no ex-procurador-geral da República, do escritório do Janot, depois agora teve a questão da suspensão da rede social X, né, o ex-Twitter, que é seguida por mais de 22 milhões de brasileiros.
Então, assim, do ponto de vista jurídico, a gente considera essa decisão como absolutamente fora da curva, porque ela acaba penalizando, né, não apenas a própria rede social, que teria se recusado a cancelar o perfil de 8 investigados, mas dos próprios 22 milhões de seguidores brasileiros, né? Muitos deles jovens que usam o X como fonte primária de notícias, muita gente que faz negócios, é um ecossistema importantíssimo de comunicação, muitos colegas seus, né, jornalistas também usam, né, o X como fonte de informação ou de divulgação. Então é uma decisão que merece, assim, todas as reprimendas do ponto de vista jurídico. Para voltar a operar, o X cedeu às exigências do ministro Alexandre de Moraes e da Corte, finalmente dá a penada e libera a operadora, em função do cumprimento das obrigações requeridas ao X. Então, essas são outras excrescências desse inquérito, né? Porque, só para deixar bem claro, o que é um inquérito? Inquérito é um processo administrativo que serve para que a polícia e o Ministério Público coletem evidências que depois são, né, encaixotadas, né, do ponto de vista figurativo, e aí o Ministério Público decide depois que, né, se vai ou não usar aquelas evidências num processo criminal. Então, não é uma ação por si mesmo, né? O inquérito, ele não serve para condenar, ele não serve assim como nada definitivo, ele é só um instrumento para um futuro e eventual processo que ninguém sabe se vai existir ou não, vai depender do procurador-geral. Então, o que acontece, né? Então, é importante mencionar isso. Por conta de essa desobediência, de cancelar 8 perfis lá no Instagram, teria havido a demora da rede social, a imposição de multas em cascata, inclusive uma multa contra a antiga representante legal, né, a diretora executiva aqui no Brasil, teve uma multa pessoal nela, ela acabou desistindo do cargo, daí o Elon Musk resolveu fechar a representação aqui no Brasil. Então, por conta dessas multas, do descumprimento, do cancelamento dos 8 perfis e da falta de um representante no Brasil, é que se decidiu pela suspensão da rede, e essa decisão foi referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Depois o X acabou tentando contornar e veio uma decisão, tem mais ou menos uns 10 dias, do ministro Alexandre de Moraes, condicionando a volta da plataforma ao cumprimento de todas essas decisões. Teve um outro aspecto que eu esqueci de comentar, que foi a extensão do pagamento da multa, né, a inclusão no processo de uma empresa terceira, que é a Starlink, uma empresa, né, que é provedora de internet com sócios diferentes dos sócios da X, uma decisão também que merece muitas críticas do ponto de vista formal, ponto de vista jurídico, mas enfim, o ministro acabou colocando um roteiro do que deveria ser seguido pelos administradores da X para que a rede voltasse a operar no Brasil, a rede social, que era o pagamento da multa, a indicação de representantes legais e a suspensão, o cancelamento dos 8 perfis. E tudo isso foi cumprido. E depois de cumprido, o que aconteceu é que aí o ministro, né, abriu prazo para que o Ministério Público Federal se manifestasse no processo. Então essa é uma inovação que não tinha sido determinada antes, até porque quando o ministro determinou a suspensão da rede social, ele não pediu a opinião do Procurador-Geral da República, mas agora que o X cumpriu todas as determinações, aí ele abriu o prazo. Então nós todos esperávamos para semana passada, o começo da semana, aí teve um erro, né, no pagamento da guia, da multa, 18.300.000, em vez de pagarem na Caixa, no Banco do Brasil, pagaram na Caixa Econômica Federal, 2 bancos estatais, também não deveria ter sido um motivo para suspender a volta, mas enfim, acabou sendo. Agora tem uma obrigação, que não é bem uma obrigação do X, mas é uma atividade adicional, não prevista, que é a manifestação da Procuradoria. Então, depois que a Procuradoria-Geral da República se manifestar, aí o ministro vai novamente olhar para saber quando é que a rede finalmente voltará para o país. O que finalmente aconteceu nessa semana. As redes sociais se transformaram numa terra sem lei. Pergunto isso em função até das eleições que nós já tivemos em primeiro turno. Em São Paulo ainda haverá o segundo turno. E o caso Marçal, usar a rede para agredir, as redes sociais. Especificamente no caso Marçal, ele agredia até nos debates. E também foi agredido, né? Também levou lá a famosa cadeirada. Depois um assessor desfere um soco no olho do marqueteiro do adversário, mas isso não é o caso. O caso é rede social. Há limites para uso das redes sociais e a inteligência artificial, que tanto se comenta, como é que ela hoje é utilizada para o mal e para o bem?
É uma excelente pergunta. Bom, existiu todo um movimento no âmbito do Congresso Nacional para que o Brasil tivesse uma norma para regular, em substituição ao Marco Civil da internet, justamente as redes sociais. E esse projeto se mostrou desastroso por diversas razões, tanto que ele foi retirado de pauta e nunca mais voltou. Já tem mais de um ano. E o que acontece, né? Do ponto de vista de comunicação, as redes sociais representam uma revolução muito favorável para a humanidade, porque a gente sabe isso desde a época do Orkut. Você vai se lembrar, lá nos anos 2000, a gente teve parentes que se reencontraram, amigos, comunidades de pessoas que tinham os mesmos interesses. Então foi uma verdadeira revolução, fazendo com que as pessoas pudessem justamente montar negócios, atingir públicos que elas não atingiriam. Então isso surgiu os influencers, surgiu uma nova forma, inclusive, de jornalismo cidadão. Então teve uma série de boas novidades que até hoje, né, o pessoal consegue muitas vezes comparar o que a gente tinha antes e como hoje está melhor. Por outro lado, como uma nova tecnologia, um novo ecossistema de comunicação, muita gente também começou a usar para o mal, até para implementar fake news de modo industrial, para tentar, teve aquela questão na Covid, uma série de situações. Desde o começo, as redes sociais, as principais que operam no mundo, elas são californianas, no Vale do Silício, e, portanto, elas foram concebidas sob o arcabouço jurídico dos Estados Unidos, especificamente da primeira emenda à Constituição, que dá uma liberdade de expressão no âmbito muito mais amplo do que nós temos aqui no Brasil. Então, sempre teve essa questão, né, de conflitos, de compreensão, de entendimento. Aqui no Brasil, por exemplo, nós criminalizamos piada, né? Tem famoso caso Rafinha Bastos contra Vanessa Camargo, onde o humorista foi condenado por ter contado uma piada. Você se lembra bem desse caso. E nos Estados Unidos, por exemplo, lá a liberdade de crítica, de expressão, ele é muito mais amplo. Isso às vezes gera esse problema de interpretação. Agora, especificamente, as regras de moderação, elas sempre houveram, né? Sempre houve essas regras de moderação. Então, eram muito simples, né? No começo, então era proibido a apologia a nazismo, a pedofilia, a crimes de uma certa ordem, mas quando chegou com relação a crimes, por exemplo, de difamação, injúria e calúnia, que no Brasil é criminalizado, nos Estados Unidos não, né? Uma questão mais civil, começamos a ter zonas cinzentas em que muitas vezes algum aspecto que o Brasil criminalizava, o Brasil considerava ilícito, as redes não consideravam por uma compreensão de acordo com a primeira emenda direito dos Estados Unidos. Então tinha muito processo, muita judicialização, até que em 2019 veio o Marco Civil da Internet, que previu, né, no artigo 19, uma fórmula muito boa, que é tida assim como uma das mais avançadas do mundo. Como é que funciona a mediação no Brasil? Se eu não estou satisfeito com uma postagem que pode me atingir de forma direta ou indireta, e que, por exemplo, a rede social não tem uma norma clara interna, né, nas suas políticas para poder eventualmente remover aquele conteúdo, o Poder Judiciário é o grande mediador. Então, antes de 2019, se entendia que uma notificação gerava a obrigação da rede social eventualmente remover o conteúdo sob pena de indenização. A partir de 2019, se entende que o juiz é o árbitro. Isso tem funcionado assim muito, muito bem, tanto que é o caso do inquérito das fake news, por exemplo. E aí, o que acontece? Nesse intervalo, tivemos, assim, isso é um fenômeno mundial, e principalmente a direita ter uma participação e um uso das redes sociais para fins de propaganda política muito maior do que a esquerda. Isso é um fenômeno que aconteceu na Europa, que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Ásia. E, portanto, o que a gente vê é que muitos congressistas políticos de esquerda não têm a mesma participação, a mesma presença nas redes sociais do que políticos de direita. E aí nós saímos do debate que era técnico para um debate ideológico, onde muitas vezes os partidos de esquerda querem colocar as redes sociais sob redoma e os partidos de direita não.
né? E isso não quer dizer que todo mundo saiba usar devidamente as redes sociais, pelo contrário, nós sabemos que existem muita desinformação, como aconteceu aqui na eleição de São Paulo com o laudo médico falso, né? Que teria sido divulgado pela campanha do Pablo Marçal um dia antes das eleições. Mas o sistema legal brasileiro reage muito bem, tanto que a gente pode ver, o Pablo Marçal se manifestou com relação ao laudo que se provou que não era verdadeiro. Em questão de minutos, a Justiça Eleitoral brasileira determinou a queda inteira do seu perfil, como tinha feito antes. Então, assim, independente de ser uma decisão desproporcional ou não, a verdade é que a Justiça brasileira está muito bem aparelhada com os instrumentos jurídicos que já existem. Então, me parece que essa questão de dizer que as redes sociais são o grande mal da humanidade, na verdade, isso me parece ter uma análise muito mais política do que propriamente, assim, verdadeira. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o Dr. Solano de Camargo, ele que preside a Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Há muitas críticas com relação à OAB, principalmente nesses processos, no processo do X, na postura do Supremo, com relação a uma certa apatia da OAB. Isso acontece ou a OAB tem se insurgido contra, vamos dizer, desvios processuais que têm acontecido? Para o nosso público entender, a OAB ela possui, né, a nossa liderança federal, e depois nós temos as OABs estaduais que se submetem às decisões da OAB federal, mas que têm muita autonomia. Porém, em processos que envolvem os tribunais superiores, é apenas a OAB federal que tem legitimidade para se manifestar. Então, portanto, toda a participação, quer seja ativa ou, né, não ativa, quando envolve, por exemplo, o inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal, isso é da alçada exclusiva da OAB Federal. Que eu me adianto aqui como minha opinião pessoal, é que eu não estou falando da OAB porque justamente isso cabe à OAB federal e eu pertenço à OAB estadual. Eu acho que são muitas as situações nesse inquérito das fake news, como também outras situações do Supremo, que me parece que a OAB poderia ter uma presença muito mais enérgica, pelo menos no sentido de não concordar, não anuir, não se omitir frente a situações que são, do ponto de vista jurídico, verdadeiros descalabros. Então, a própria existência desse inquérito no Supremo, né, que já dura, como eu falei, assim, 6 anos, né, deveria ter durado 3 meses e no máximo mais um, e não tem ainda nenhuma possibilidade de ser utilizado as provas numa ação, né, porque ainda não terminou o inquérito, então, assim, é um acessório que vira principal. Então, me parece que a OAB, ela não se posicionou como deveria. E isso é uma pena, porque a OAB, ela é guardiã da lei e da ordem em prol dos cidadãos, e isso é um inquérito que prejudicou numa decisão exagerada, despropositada, que não tem a ver com a finalidade do ataque às milícias digitais, 22 milhões de usuários. Então eu me filio justamente a essa corrente que critica que a OAB não tenha tido uma postura mais enérgica. Doutor Solano, nós estamos no final do nosso programa, da nossa entrevista, e a minha produção me lembra que eu não fiz uma pergunta que interessa a muitos ouvintes que tiveram naquele período em que o X retornou, não sei de que forma, acidentalmente, por atualização de software ou mesmo por algum artifício ilegal, retornou ao ar e milhares de pessoas acessaram uma área proibida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. Elas estarão sujeitas, aqueles que acessaram, a pagar multas, caso seja levantada essa hipótese concretamente? Um dos princípios mais básicos do direito penal, né, e que, portanto, os inquéritos também, né, se incluem, é que o processo ele só gera efeitos para quem estiver envolvido diretamente. Alguém que tenha sido intimado a participar do inquérito e que tenha condições de promover a ampla defesa, participar do contraditório, do devido processo legal. Então, nenhuma das 22 milhões de usuários potencialmente envolvidos num eventual discurso
descumprimento de ordem judicial, foi ainda incluído no inquérito, de maneira que essa decisão, né, que é mais uma decisão controvertida dentro desse inquérito cheio de controvérsias. É como se tivesse um drone sobrevoando o país com mísseis que valem R$50 mil, direcionados a qualquer pessoa que ousasse ingressar na rede social usando recursos tecnológicos como o VPN. Então, como a pessoa não está envolvida no inquérito, me parece um pouco estranho que ela venha pagar uma multa sem que ela tivesse podido exercitar, né, seu direito de defesa e tudo mais. Porém, nesse estado de coisas que nós estamos vivendo, né, pode ser até que aconteça, porque são muitos, né, os precedentes de decisões criticáveis no meio desse inquérito. Tanto a gente viu aí no decorrer da semana, o próprio candidato Pablo Marçal, ele foi intimado por ter, né, segundo se mostrou na imprensa, uma pessoa que usou muito, né, durante o período de suspensão e teria um relatório da Polícia Federal. Até onde me consta, o Pablo Marçal, ele não está incluído nesse inquérito formalmente, ele pode ter sido incluído agora por conta desse relatório, mas ali me parece que ele terá todo o direito de exercitar o devido processo legal, colocar suas razões ali, eventualmente até contestar esse relatório da polícia, mas até então lhe impor uma multa pelo simples fato de ele ter desobedecido uma ordem de um inquérito em que ele não foi parte, me parece uma arbitrariedade. Eu acho que nós vamos estudar aí as ações do Supremo e principalmente do ministro Alexandre de Moraes pelos próximos 50 anos, talvez 100 anos, pelas inovações que ele traz à processualística nacional. Tivemos o privilégio de conversar com o Dr. Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Foi mesmo um privilégio, repito, com muita satisfação conversar consigo. Oi, Taurus, muito obrigado pela gentileza aí do convite, agradeço aí, um abraço a todos do estúdio e principalmente aos nossos ouvintes. Como eu já disse, honra toda nossa. E quero lembrar os amigos da PAN que depois do PAN News Cidades você confere a sua saúde, em dia com a saúde, com Alberto César. Fique sempre ligado na PAN News Campinas. O PAN News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Você que aprecia carnes nobres, angus na parrilha, precisa conhecer a Sulina. Com muitas outras opções no cardápio, como camarões e peixes e uma excelente carta de vinhos, esperamos você, sua família e amigos. A Sulina fica no charmoso distrito de Sousas e abre todos os dias para o almoço, de segunda a domingo, nos jantares, de quarta a sábado, com menu especial. Pensando no seu conforto, a casa é climatizada, tem espaço kids e o estacionamento com manobrista é cortesia. Vem para Sousas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Sousas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.